Pedir para o nosso irmão, seu Roberto, fazer a leitura do capítulo para nós. Vamos ler então em Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, teu irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Por quando ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o
qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Normalmente, no começo do estudo de uma carta, exige que seja feita uma apresentação bastante pormenorizada da carta da época. Mas eu desejo entrar diretamente no assunto do nosso capítulo hoje. Foi no começo da década de 60 da era cristã que chegaram dois irmãos na cidade de Colossos. Aquele irmão que tinha levado o evangelho até aquela cidade se encontrava ausente durante um certo tempo na companhia do apóstolo Paulo na cidade de Roma. E de certo causou alegria e estranheza ao mesmo tempo a presença de Onésimo. Era conhecido naquela cidade, mas por algum tempo ele não estava na cidade, ele havia fugido sem salvação. Agora, porém, chegava salvo. E junto com Tíquico, um conhecido servo do Senhor, traziam a carta que o apóstolo Paulo, na prisão, havia escrito para aquela igreja local. Aliás, havia outras cartas também que o apóstolo Paulo escreveu naquele tempo na prisão. Ele escreveu aos Efésios e ele escreveu também aos Filipenses e escreveu uma carta particular a Filemon, que era também membro da igreja em Colossos. E esta cidade ficava numa região chamada Vale do Rio Lico, distante 150 quilômetros, talvez, da cidade de Éfeso. E numa distância muito grande, muito mais do que isto, da cidade de Roma. O apóstolo Paulo não tinha trabalhado pregando o evangelho diretamente nesta cidade de Colossos. Porém, Epáfras, sim. E nesse momento, quando a carta chegou, Epáfras estava em Roma. O tema principal é que Cristo é tudo.
resumindo o tema da epístola: Cristo é tudo. Cada capítulo há de tratar deste tema, levando os colossenses e nós também a cada vez ficarmos mais convencidos da suficiência do Senhor Jesus Cristo. E também podemos notar em capítulo 1 várias palavras que são destacadas. Temos destacado a palavra conhecimento, a palavra sabedoria, entendimento. Temos destacado a palavra andar, o viver diário. Temos destacado também as palavras todos os homens e todo mundo. Assim, o apóstolo, neste primeiro capítulo, vai sutilmente dando a entender aos crentes que o Evangelho nos coloca naquele conhecimento de Deus que nós precisamos. Através da palavra da verdade do Evangelho, nós temos tudo e não necessitamos de partir para outras fontes para aumentar o conhecimento que necessitamos. Outra coisa que fica bem declarado neste primeiro capítulo, que o Evangelho não é para uns poucos. Havia, naquele tempo, certa filosofia no mundo que se destinava a poucos, a pessoas especiais, a pessoas que se diziam com um conhecimento superior aos outros. Paulo, porém, nos mostra nesse capítulo 1 que o Evangelho é para todos. E o crente, vivendo no gozo feliz da sua salvação, ele é separado do mundo, mas ao mesmo tempo ele não está isolado do mundo. Todos nós temos famílias, temos parentes, temos vizinhos, temos colegas de trabalho. E nesse ambiente diário em que o crente vive, ele demonstra a realidade da salvação que ele tem em Cristo. Então, como é importante nós nos lembrarmos disto. Temos em versículos 1 e 2 uma introdução à carta, uma introdução e saudação. Ali fala de quem manda, para quem se dirige, e uma saudação em nome de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, vamos nos ocupar com a palavra da verdade do Evangelho. Versículos 3 a 6, os frutos iniciais da palavra da verdade do Evangelho. Versículos 7 a 8, a personificação da palavra da verdade do Evangelho, a vida de Epáfras. Vamos ter versículos 9 a 11, o enraizamento desta palavra da verdade na vida de cada um de nós. Vamos ter em versículos 12 a 14, como esta palavra nos
trasladou de um reino para o outro. Vamos ter em versículos 15 a 20 o tema da palavra da verdade, o Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele representa nestes versículos ali. Vamos ter nos versículos 21 a 23 o resultado na glória de Deus da palavra da verdade do Evangelho nas nossas vidas. Chegando ao fim do capítulo, nós temos de versículos 24 até 29 o mensageiro da palavra da verdade do Evangelho. O servo que leva esta mensagem, a sua obra e o seu caráter tão importante. Então, vamos esperar o auxílio dos irmãos enquanto nós vamos pensando em cada um. São nove divisões, assim, mais ou menos, para guiar o nosso pensamento. Temos 1h30, nem pouco menos, para nós ir pensando no assunto que temos perante nós. Então vamos, irmãos, nos ocupar com os primeiros 2 versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, como era necessário no começo, é feita a identificação de quem escreve. Paulo, muito conhecido como apóstolo de Cristo, e Timóteo, muito conhecido como servo de Deus naquelas regiões. Então, não haveria problema para os crentes identificarem quem enviou a carta. Aos santos, muitas vezes nós usamos mais a palavra crente ou irmão do que a palavra santo. Mas a palavra santos é muito usada nas cartas do apóstolo Paulo. E sempre nos lembra a nossa posição em Cristo, pela sua graça e compaixão. Somos santos, separados do pecado, separados para Deus. Então, eles estão e são fiéis também. Eles estão em Colossos e também estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus fala da sua ligação através da salvação. E em Colossos, já bem no começo da carta, o apóstolo está ressaltando que nós somos cidadãos do céu, mas somos também cidadãos na nossa cidade onde vivemos. E ali temos compromissos com Deus de deixar transparecer a realidade daquilo que temos em Cristo no nosso viver diário. Então, vamos ouvir o comentário dos irmãos aqui, nesses 2 versículos. A respeito da introdução desta carta aqui, os primeiros 2 versículos, como o Senhor disse, é interessante observar a maneira do apóstolo construir esses 2 versículos, esse parágrafo. Sim. Por exemplo, quanto à autoria da carta, 2 homens, Paulo e Timóteo. Acredito que Paulo era o autor, mas ele se associa com Timóteo. Temos 2
designações: apóstolo ou irmão. Além disso, nós temos dois termos que ele usa a respeito dos leitores: santos e irmãos fiéis. Ele tem duas localidades: em Cristo, em Colossos. Quanto à saudação, temos duas virtudes: graça e paz. E quanto à fonte dessas virtudes, Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. É uma série de duplos. Sim, muito interessante. O senhor colocou na sua introdução que o apóstolo estava em Roma. Lemos no final do livro de Atos, ele chegando à cidade de Roma, ele é preso na sua própria casa alugada, ficando 2 anos presos. De lá ele escreveu as 4 epístolas da prisão, como nós conhecemos. Sim. É interessante o que o senhor diz também. Ele nunca tinha estado nessa cidade. Não tinha pregado o evangelho lá e também não viu a igreja formada. Mas ele mostra um grande interesse pelos crentes e pela igreja em Colossos. E escreve esta epístola para lá. E pensando aqui em Timóteo também, outro homem que tinha interesse pela igreja em Colossos. Sim. Nós também devemos ter interesse nas outras igrejas, nos trabalhos, em outros locais, mesmo que nós não vimos formados. Né? Paulo, de uma maneira especial, porque ele recebeu do Senhor uma incumbência especial como o apóstolo dos gentios. Então, onde quer que houvesse uma igreja dos gentios, ele sentia uma grande responsabilidade de edificar aqueles crentes. Mas em nossos dias, também é interessante, como o irmão tem falado, uma igreja formada de acordo com os princípios bíblicos, não importa quem iniciou, quem foi lá primeiro. Deve haver no coração de todos nós desejo, pelo menos pelo desenvolvimento espiritual da igreja, se muitas vezes não podemos ir, ou podemos orar pelo menos. Irmãos fiéis, eu creio que seja um elogio. Talvez as palavras admitam de um outro sentido, mas nós vamos encontrar mais irmãos em destaque, Tíquicos, fiel também, indivíduos. Realmente é um elogio muito desejável da parte dos crentes em qualquer lugar, isto é, que mereçam aquela lealdade, aquela fidelidade é muito importante. Sim. E atinge todo crente, irmãos e irmãs. Sim. E esse é o ideal, né? Santos nos fala da nossa posição em Cristo. Fiéis fala da nossa prática e a nossa obediência à palavra de Deus. Então, Palavra da verdade do Evangelho. Então é interessante que ele pode dizer isso, porque principalmente entrando no capítulo 2, nós vamos ver falsos ensinadores entrando, tentando ensinar doutrina falsa entre estes crentes, mas é muito bom notar bem no início que ele pode ainda descrever estes irmãos de santos e irmãos fiéis. Não aceitaram ainda. Tem muito perigo por causa da doutrina falsa que está entrando. Sim. Mas por enquanto não aceitaram aquela doutrina falsa. Aham. Nós temos, passando de versículo 13 em diante, um pensamento de versículo 13 até versículo 11. Nós temos uma construção literária interessante nesse trecho, em que há uma semelhança
com a poesia do Velho Testamento. Como os irmãos sabem, o Velho Testamento, uma média de 30% é escrito em versos. Não aparece na nossa Bíblia em versos, mas realmente foi escrito em versos. E por isso que muitas vezes nós lendo os Salmos ou lendo Isaías, várias partes de Isaías ou outros profetas, parece para a gente que está sendo repetido dentro de um versículo ou de 2 versículos, um em seguida o outro, que está sendo repetida a mesma coisa. Muitas vezes eu pensei assim, mas realmente é repetido, porque é uma maneira de escrever em poesia, onde a poesia naquela língua não era feito por rima, mas por paralelismo, por comparações. Então, aqui nós vemos, por exemplo, em versículo 4, a palavra porquanto ouvimos da vossa fé. Depois, em versículo 9, novamente, desde o dia em que ouvimos da vossa fé também. O apóstolo começa a sua oração em versículos 3 e 4. Ele interrompe a sua oração em versículos 7 e 8 para acrescentar alguma coisa. E ele retorna a sua oração em versículo 9 para completar o seu pensamento. Então, vamos olhar versículos 3 a 6 agora. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, nosso irmão Seu Lindsay nos destacou em versículos 1 a 2 várias duplas. Temos Paulo e Timóteo, Deus e o Senhor Jesus Cristo, e assim por diante, como ele destacou. Aqui nós vamos ter várias vezes 3 coisas juntas. Continuando o nosso capítulo, várias vezes nós vamos encontrar 3, de 3 em 3. Então temos aqui essa igreja, temos a fé, o amor e a esperança. 3 coisas muito importantes, muito essenciais na nossa vida particular ou na vida da igreja. A fé, o amor e a esperança. Então, com certeza os irmãos têm alguma coisa a nos dizer sobre isto. No Antigo Testamento, Deus era conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Várias vezes nós temos isso. Deus apresentando-se, por exemplo, para certas pessoas, fazendo essas pessoas lembrar: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas veja só, como aqui no Novo Testamento, temos algo bem mais precioso, bem mais íntimo, precioso para nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sim. É bem mais precioso. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso atrai
o nosso coração. Temos Sim. vontade para continuar a ler. Sim. No capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, podemos ver ele fazendo exatamente isso no Sim. início da epístola. Sim. O Senhor chamou a nossa atenção para esses tríplices que nós temos: fé, amor, esperança. Mas isso não é uma novidade no Novo Testamento. Sim. Eu calculo que temos essas três virtudes juntas mais ou menos 12 vezes no Novo Testamento. Sim. Mas nem sempre nesta ordem que nós temos aqui em Colossenses capítulo 1, apenas 4 vezes. Temos fé, amor e esperança nessa ordem. Aham. Tá? Então, fé e aquela qualidade vertical. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, aquela confiança. Amor e aquela qualidade horizontal, atingindo os nossos irmãos em Cristo, alcançando todos ao nosso redor. Mas vamos observar, versículo 5 diz, por causa da esperança. Isso é muito importante, porque essa esperança fomenta, alimenta a fé e o amor. Sim. Se não tivéssemos esperança, seria difícil manter essa fé e amor. Sim, exatamente. Mas a minha pergunta, seu Carlos, o que é a nossa esperança? A nossa esperança está ligado com aquele dia de nós recebermos um galardão na vinda do Senhor. Temos na segunda parte, ou na continuação da oração dele, novamente esse pensamento que a nossa longanimidade e paciência com gozo, o gozo porque lembramos daquele dia quando haverá uma recompensa para a nossa vida aqui, na vinda do Senhor Jesus Cristo. O senhor mencionou a primeira coisa que está aqui, é a fé. Em Hebreus nós temos, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, o começo da vida cristã começa pela fé. Já vem do dia da salvação e daí em diante. Sim. Isto. E o amor, como lemos aqui, é amor para com todos os santos. Amor para com todos os santos. Todos os santos, cada um tem o seu defeito, mas o nosso amor tem que alcançar eles a si mesmo. Todos os santos, todos que conhecemos, todos da nossa igreja local, todos que conhecemos, e num sentido maior, outros que não conhecemos, mas que sabemos que também são os santos, merecem o nosso amor. É um capítulo, seu Carlos, que abrange muita coisa. Aqui nós temos essa frase que o senhor está destacando, todos os santos, mas na continuação nós lemos dessa ideia muitas vezes, todos os santos, depois versículo 6, todo o mundo, versículo 9, toda a sabedoria, versículo 10, toda boa obra, toda a paciência. Nós lemos depois todas as coisas, várias vezes nós temos essa frase, e até todos os séculos e todas as gerações. No mesmo capítulo temos essa ideia muitas vezes. É um capítulo que abrange muita coisa. Sim. O que está reservada, seu Carlos, poderia ir além do galardão
a atingir e incluir realmente toda a plenitude que nos aguarda. Temos a herança reservada no céu, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Realmente, estou sugerindo, quase perguntando se não seria um termo bastante amplo. A esperança reservada. Muito amplo, né? Sim, com certeza. Uhum. Eu ligo essa esperança com aquilo que nós temos em 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Uhum. O nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Até chegarmos a ter uma identificação completa, perfeita com Ele. Sim. Seu Carlos, é interessante aqui no versículo 5, a mensagem do Evangelho não é só para avisar o pecador do perigo dele perecer, o perigo do inferno, mas chama o pecador para uma fonte inesgotável de bênção para esta vida e para a eternidade sem fim na frente. Sim. Versículo 6 nos destaca que já vai frutificando. Romanos 1:15, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a mensagem, a palavra da verdade do Evangelho contém nela mesma um poder de produzir fruto. Não precisamos de outros meios para produzir fruto. O pregador pode não ser o pregador, pode ser qualquer crente que procura se esforçar para ver alguém salvo. Precisamos estar convencidos de que a palavra da verdade do Evangelho é suficiente. Não precisa mais nada. Ela tem poder de produzir fruto. Seu Carlos, sendo o Evangelho totalmente suficiente, que contraste com a religião humana, em si mesmo ele prova a sua veracidade e expõe a falsidade daquilo que o inimigo tenta imitar de uma forma grotesca para confundir e levar as almas para o inferno. Isso mesmo. Então, todos estão entendendo, né, o assunto que estamos tratando aqui. No mundo ao nosso redor, precisa ter um coral, precisa ter um instrumento musical, precisa uma série de coisas. Nós compreendemos nesta passagem e em outras que o Evangelho é só a palavra de Deus, mais nada. Tudo que o homem acrescenta deturpa, estraga, prejudica a mensagem. Só ia mencionar que tanto esses crentes como nós também, tudo teve um começo, né? Lemos ali, desde o dia em que o vistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, então teve um momento, um dia, aos Efésios também. Sim. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo ele também crido, né? Sim. Fosse selado com o Espírito Santo, então teve um começo, né? Muito importante começar. Por isso que é bom todos ouvir o Evangelho, ouvir a verdade. Sim. Seu Carlos, eu acho que tem um assunto que está nos preocupando nos nossos dias, porque nós pregamos o mesmo Evangelho, a mesma palavra da verdade, mas parece que havia mais fruto nesta época do que nos dias de hoje.
É para esperar isso? Tem algum problema? Ou o Senhor poderia nos ajudar com este problema que nos preocupa? Eu creio que nós devemos esperar o fruto prometido pela palavra de Deus. E como havia nesta época, mantendo as nossas vidas santas e fiéis a Deus, podemos ainda esperar um tempo melhor, de mais fruto. Mas o seu Henrique vai nos ajudar. Senhor. Estou me lembrando das palavras do Senhor Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé andava com Deus. Era pregoeiro da justiça. Parece que viu pouco resultado da sua pregação. Como foi nos dias de Noé, assim será. Será que podemos dizer assim é? Talvez o defeito não seja na mensagem, na pregação, no pregador, como o ouvinte. Enoque vivia naqueles dias e no penúltimo livro da Bíblia ele descreve o povo como ímpio e a sua atitude para com Deus e a sua palavra. Como foi, assim é. Talvez isto explica, em parte. Nos anima bastante o que o Senhor Henrique nos disse. Mas de qualquer forma, seu Carlos, temos Sim. de tirar o nosso chapéu para os obreiros do século I. Sim. Porque estamos tratando de um período de apenas 30 anos. Exatamente. E veja só o que está escrito, que chegou a vós, como também está em todo o mundo. Pode ser um hipérbole legítimo, como eles dizem, sabe? Mas da mesma maneira, o evangelho se espalhou rapidamente nesses 30 anos, alcançando muitos países. Então, irmãos, é como eu disse, temos de tirar o nosso chapéu para reconhecer que esses homens trabalharam no primeiro século. Exatamente. Sr. Carlos, sempre tem tempo de semear e tempo de colher. Quem sabe estamos no tempo de semear e a colheita vem depois. Não dá para desanimar. Não, Pois não. Pelo contrário, em vez de desanimar, é para se animar e estar atento que esse espírito hoje de incredulidade e pecado está anunciando em voz bem alta que já a vinda do Senhor está próxima. Então, é para nos aproveitar esse tempinho que nos resta. Sim. Pois não. Só uma pergunta. Em que sentido que já chegou a vós, como também está em todo o mundo? Isso se refere a muitos países, ou em que sentido, assim, está em todo o mundo? Eu creio que o seu Lindo estava nos ajudando a pensar sobre isto, que o Evangelho, dentro de um espaço de 30 anos, estava muito espalhado. É verdade que também, no dia de Pentecostes, havia pessoas de várias nações em Jerusalém que poderiam ter ouvido e poderiam ter levado também a mensagem para os seus países. Então está em todo o mundo conhecido na época, né? Não vamos esquecer, a América não era conhecida na época, né? Bom, o irmão sabe disso. Aquela parte do mundo conhecida, e dentro do Império Romano, principalmente, então, naqueles vários países,
Acredito que não queira dizer em todas as cidades, mas em todas as regiões, o Evangelho estava presente, tinha alcançado muitas pessoas. Seu Carlos, como é precioso pensar no Evangelho e o alcance que ele tem. E é como algo que germina, né? Sim. Nós temos em Gênesis Deus fazendo as ervas do campo, as árvores frutíferas, segundo a sua espécie. Sim. Aqui nós temos também algo que germina e produz frutos, segundo a sua espécie. Gálatas capítulo 5. Sim. O Espírito de Deus sendo agora o habitante deste templo, né? É muito importante, né? Produzindo fruto para Deus de várias espécies. Eu acho que o apóstolo está tentando animar os colossenses, pelo menos consolar os colossenses, porque ele escreveu aqui, ele está dizendo para os colossenses que vocês estão envolvidos num projeto universal, num projeto mundial, porque o Evangelho está alcançando todo mundo. Ao passo que esse erro colossense, ninguém mencionou ainda o nome do gnosticismo, aquele erro que ameaçava a igreja. Paulo está dizendo, esse erro é bem mais localizado. Sim. Não é universal. Não está espalhado para toda parte. Então, ele ainda diz, esse erro não frutifica como o Evangelho. O erro que ameaçava a igreja destruía, não frutificava. Sim. Sutilmente o apóstolo vai desenvolvendo essas palavras aqui, que com certeza os colossenses, ao ouvirem a leitura, já iam associando cada palavra que eles estavam ouvindo com a situação na sua cidade, do erro que andava em redor, né? Mas, irmãos, falando sobre o progresso do Evangelho, convido você a pensar um pouquinho uma coisa. Há uns 200 anos atrás, 100 anos atrás, havia grandes reavivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Milhares de pessoas ouvindo aqueles que pregavam o Evangelho naquela época. Mas já parou para pensar uma coisa? Naquele tempo, não havia rádio, não havia televisão, não havia internet. Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao estudo, mesmo naqueles países adiantados. Mais uma coisa, não havia luz elétrica. O que as pessoas iam fazer em casa de noite? Então, Deus usou aquela época que o povo não tinha nada para fazer. E as multidões foram ouvir o Evangelho. Então, hoje, nós estamos vivendo numa época quando é difícil ver uma pessoa que tem um celular desses melhores 5 minutos sem olhar o celular. As pessoas estão ocupadíssimas, não tem tempo. E o inimigo está usando muito, preenchendo o tempo das pessoas. Até ouvimos ontem de noite sobre isso. Preenchendo, roubando o tempo das pessoas. E o Evangelho fica prejudicado, a mensagem de Deus. Eu concordo plenamente com isso, seu Carlos, mas uma coisa que me anima às vezes, lendo sobre essas épocas das quais o senhor falou, do passado, quando Deus operou, é muito interessante ler sobre a situação logo antes daqueles dias de bênção. Eu sei que não tinha essas coisas que o senhor mencionou, mas podemos ler de dias escuros,
com imoralidade, tantas coisas erradas. Eu não sei, eu estou imaginando alguma pessoa salva naquela época, conversando como nós hoje, dizendo, estamos nos últimos dias, o povo não tem mais interesse, quase não adianta. Então, eu só queria dizer, eu sei, nós acreditamos que estamos nos últimos dias, mas será que nós não precisamos cuidar um pouco? É muito perigoso, eu acho, dizer, não, tem tanta coisa hoje, estamos nos últimos dias, quase não adianta mais. Eu acho que nós deveríamos olhar na falta de fruto e deveríamos nos examinar. Deus não mudou, o Evangelho não mudou, o mundo tem mudado muito, mas Deus ainda pode salvar. E será que às vezes não tem mudança em nós? Menos exercício, ficando relaxados, não temos o mesmo ânimo do que uns poucos anos atrás, quase com aquela atitude não adianta mais. Eu acho que também nós precisamos nos examinar e quem sabe Deus vai nos dar dias de bênção novamente. Sim. Muito bem. Temos de ir... quem vai falar? Seu Carlos. Seu Moisés. Parece como o nosso irmão, seu Jeremias, falou, e como temos ouvido recém, tudo. E naqueles dias, quem sabe 200 anos atrás, o destaque de tudo no primeiro capítulo, será que não é a mesma coisa que temos de ver no segundo capítulo? Versículo 4 diz, eu digo isto de capítulo 2, para que ninguém vos engane. Sim. Versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer. Então, essas coisas dominavam no primeiro século e hoje tem muitas coisas que podem nos dominar. Então, todas as bênçãos, tantas bênçãos no capítulo 1, capítulo 2, muita advertência, para que ninguém. Sim. Seu Carlos, aqui no versículo 6, no final do versículo, nós temos dois verbos. Entrando no versículo 7, temos mais um. Ouvistes, conhecestes, aprendestes. O Senhor vê uma sequência, isto é, os colossenses ouviram o Evangelho da boca de Epáfras. Conheceram a graça de Deus. Eu acho que este verbo identifica o momento de conversão. Eles chegaram a conhecer a graça de Deus. Eles se salvaram. Depois, aprenderam. Isto é, Epáfras era capaz de dar ministério da palavra para estabelecer esses crentes recém-salvos, vamos dizer. Então, o Senhor vê essa sequência. Eu sei que nem todos veem isso. Eu admito isso. Mas o que o Senhor acha? Eu acho que sim. Eu acho que combina com o versículo 28. Anunciamos, versículo 28. Palavra anunciamos, admoestando e ensinando. Quer dizer, o anúncio do Evangelho e o ensino dos crentes. Que não é a vontade de Deus que uma pessoa se salve numa cidade longe de outros crentes e fique lá abandonado, só salvo, sem nenhum ensino. Então eu creio que tanto em versículo 6 como em versículo 28 destaca para nós isso aí. Sobre Epáfras, do versículo 7, alguns sugerem que ele foi um convertido de Paulo quando Paulo evangelizou Éfeso. Em Atos 19, durou 2 anos a pregação e lemos que toda a Ásia ouviu
a palavra do Senhor Jesus. Seria interessante pensar isso. Epáfras foi salvo e levou o evangelho para a cidade de Colosse e quem sabe outras ali perto. Pois é, eu não tenho certeza se foi, né? Mas poderia ser, mas não dá para afirmar, né? Uma coisa nós sabemos, Sr. Carlos, que ele era um homem simples. Aqui nós lemos amado conservo. Ele tinha dois interesses: ver pessoas salvas e ver estas pessoas salvas obedecer à palavra de Deus e andar bem. E nós precisamos ter esta atitude hoje. Sim. Então nós temos que andar mais rápido. Vamos pensar do versículo 9 a 11. Eu chamo a sua atenção, Sr. Carlos, para o versículo 8. Pois não? O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Eu sei que o senhor sabe que talvez seja a única referência ao Espírito Santo nesta carta. É muito, muito interessante. Sim. Pensando na epístola gêmea aos Efésios, 12 referências ao Espírito. Aqui apenas uma. Apenas uma. Sim. É interessante, mas faz-me lembrar de Êxodo capítulo 16, versículo 13. Nós lemos: e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Em Efésios, o orvalho jaz no chão. Sim. 12 referências ao Espírito Santo. Em Colossenses, o orvalho se some, deixando o maná, Cristo. O senhor entende? Entendi. Muito interessante. Cristo mesmo falou do Espírito, ele testifica de mim. Então nós só vemos uma referência ao Espírito nessa epístola, mas vemos a operação dele em toda a epístola, destacando a pessoa de Cristo. Sim. Em versículo 10, nós temos mais uma vez o andar, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como o apóstolo está destacando aqui, que a nossa vida espiritual não pode ser dissociada da nossa vida diária, nosso andar. O erro que havia na cidade era um erro que falava em coisas abstratas, coisas que não atingiam a vida diária de quem acreditava naquilo. Coisas que, para eles, até mesmo a carne, a natureza, o corpo, a carne não, o corpo era algo mau. Mas quando nós chegarmos a falar sobre o Senhor Jesus aqui, no nosso capítulo, nós vamos ver como o apóstolo destaca o corpo de Cristo, o corpo da sua carne, destacando para nós que o corpo é muito importante para Deus, o corpo do crente. É o instrumento no qual nós podemos servir a Deus aqui nesse mundo. Sr. Carlos, ainda no versículo 8, o irmão Roberto mencionou que provavelmente Epáfras, né, tenha ouvido de Paulo, mas nós não temos certeza. Mas nós podemos ter certeza que a fidelidade e o testemunho
de Epáfras entre os colossenses era o mesmo longe deles, agora com o apóstolo. Sim. E o apóstolo poderia destacar isso, a importância do testemunho, tanto entre os irmãos ou longe dos irmãos. Acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. Seu Carlos, esses dois versículos que o senhor mencionou, versículo 9 e 10. No versículo 9, ele ora para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Será que este não destaca os primeiros dois versículos? Conhecimento, sabedoria e conhecimento espiritual que ele vai apresentar nos dois primeiros capítulos, sim. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Nos últimos dois capítulos, Sim. o andar cristão, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Parece que ele indica os dois capítulos, as duas divisões da carta. Sim, sim. Mas, seu Carlos, esta oração, começando ali no versículo 9, eu não sei o que o senhor vê, mas eu vejo apenas um pedido nesta oração. É de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Mas que pedido? Então, nós adquirindo esse conhecimento da sua vontade, eu quero saber o que é, mas já que estou falando, esse conhecimento vai atingir o nosso andar. Para que possais andar, versículo 10. Temos de adquirir esse conhecimento para podermos andar como convém ao povo de Deus. Sim. Então, temos 4 características desse andar agradável ao Senhor. Versículo 10, nós temos frutificando. Ainda versículo 10, crescendo. Versículo 11, corroborados. Atualizada diz que eu saiba, sendo fortalecidos. Sim. E versículo 12, dando graças. 4 características daquele que anda agradavelmente diante do Senhor. Mas precisamos desse conhecimento da sua vontade. Abrange o que, seu Carlos, esse conhecimento? Abrange muita coisa. Abrange tudo nas nossas vidas. Abrange tudo na vida da igreja. Então, precisamos, o crente, não podemos estar contentes apenas com a salvação. Temos que tentar chegar nesse ponto que o apóstolo quer aqui. Acredito, seu Carlos. E já que nós temos neste capítulo a reconciliação consigo de todas as coisas, versículo 20. Sim. Isso leva-nos a pensar no programa profético de Deus. O conhecimento da sua vontade. O que Deus há de fazer neste mundo até. Se nós tivéssemos esse conhecimento, ia nos ajudar no nosso andar. Sim. Eu entendo que a vontade tem em destaque a penetração do grande propósito de Deus, da grandeza do seu propósito para nós, o grande destino, tudo isto conduzindo a uma vida prática dentro das bitolas da vontade de Deus. Mas eu acho que no contexto a chave vai ser Deus, o grande propósito divino em nossa salvação, a sua vontade para os salvos quanto ao nosso destino. Entendendo isto, estamos melhor capacitados para o servir dentro da sua vontade aqui. O que acha disto, seus dois irmãos? Isso nos ajuda, seu Tomás. O que acha? Sim. Acho bom. Então, o Carlos ia falar. Seu Carlos,
No versículo 6, nós lemos que eles conheceram a graça de Deus em verdade. Podemos pensar na salvação, o começo. Sim. Versículo 9, a oração do apóstolo é que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Vemos um progresso. Versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. Parece algo mais íntimo. Eu pergunto. Eu vejo um progresso aqui. Sim, sim. Temos cheios do conhecimento da sua vontade. E depois crescendo no conhecimento de Deus. Com certeza são duas coisas diferentes. Mas eu tenho de elogiar o nosso irmão aqui. Ele falou muito bem, eu acho. Sim, sim. Porque essas três palavras que ele destaca são a mesma palavra, realmente. Eu sei que tem um verbo, dois substantivos. Sim. Mas basicamente é a mesma palavra. Nós temos no versículo 6, conhecestes a graça de Deus, conversão. E versículo 9, cheios do conhecimento da sua vontade, compreensão. E versículo 10, nós temos crescendo no conhecimento de Deus, clímax. Olha, amados irmãos, se nós conhecêssemos a Deus, olha, seríamos bem diferentes. Então, o pensamento do seu Carlos foi ótimo. Muito bem colocado. Seu Carlos. A nossa Bíblia nos ensina, Deus deseja que os seus filhos cresçam espiritualmente. Então, Paulo, embora não conhecendo os crentes em Colossos, mas a oração dele era para que eles crescessem espiritualmente. E eu estava pensando também, Pedro, escrevendo aquela carta, as últimas palavras, diz, antes que cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus quer que seus filhos cresçam espiritualmente. Não só um conhecimento na memória daquilo que sabe para se gabar, mas crescer no sentido espiritual. Parece que o amor a Deus é a chave desse conhecimento. Não é só conhecer os planos de Deus. Não é só conhecer o que Deus quer para a nossa vida. É conhecer a Deus mesmo. Porque neste mundo, duas pessoas que se amam desejam se conhecer. Desejam estar muito tempo sozinhos, conversando. Duas pessoas que se amam não estão interessadas no que o outro pode lhe dar financeiramente ou de outras maneiras. Quer conhecer a pessoa. Tem prazer. Então, como o nosso irmão Carlos ali falou, olha, o conhecimento de Deus é isto aí. Não é saber o que Deus me deu, o que Deus vai me dar, os planos de Deus, mas a pessoa que Ele é. O seu Lindsay nos disse, se nós conhecêssemos Deus, que pessoas diferentes nós seríamos neste mundo. Mas nós, olha, 5:06 já, nós não estamos nem na metade do nosso estudo. Vamos passar adiante. Versículo 12, 13 e 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós temos uma ilustração do Êxodo. No Êxodo do povo de Israel, Deus os livrou da terra do Egito e os levou para uma outra terra. Deus os livrou do poder tirano de Faraó. E Deus mesmo
se tornou o seu rei durante aqueles anos no deserto. Então, agora nós temos aqui um novo êxodo. Agora, os colossenses. E eles poderiam compreender bem isto aí, porque era o costume dos reis naquela época, ao vencerem uma batalha, trocar a população de um país para outro. Exatamente isso que aconteceu com eles. Exatamente isso que aconteceu com nós. Nós fomos tirados do reino das trevas. Não pertencemos mais àquele tirano que dominava as nossas vidas. Agora nós estamos no reino da luz, no reino do Filho amado de Deus. Que privilégio imenso temos nesses 3 ou 4 versículos aqui. Seu Carlos, então, será que ele não está passando a demonstrar a vontade de Deus, desse plano, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor? Versículo 14, em que temos a redenção. Esse é a vontade de Deus. Ele está passando a mostrar a vontade, e assim por diante, em todo o restante do capítulo. Sim. Assim acontece, seu Carlos, com toda pessoa que prova a salvação em Cristo. Os pagãos ali, os idólatras, Saulo, religioso que cria em Deus, ele diz, nos tirou da potestade das trevas. Ele também estava lá, com a sua boa religião, porém sem salvação, sem Cristo, sem esperança também. Interessante as várias vezes em que ele se coloca junto. Às vezes é vós, né? Mas aqui ele diz nós, nos tirou. Então, seu Carlos, nós já estamos neste reino, pelo novo nascimento. Reconhecemos plenamente que este reino tem um grande futuro, estendendo-se, enfim, para o reino eterno de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dentro da estrutura do reino, na atualidade, nós temos a igreja, o corpo de Cristo. Aqui pertence cada pessoa salva a partir do dia de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Então, pertencemos ao reino e pertencemos à igreja. Agora, só um comentário sobre algo que merece comentário para o reino do Filho. Não, o Filho do seu amor. O que essas últimas palavras acrescentam ao grande pensamento do reino, do seu amor? Gostaria que o senhor nos continuasse a nos falar. Eu não teria muito a comentar, mas o Senhor é o Filho em quem constantemente, sem princípio e sem término, desce em plenitude o amor do Pai. Então só pode indicar a preciosidade deste reino no conceito de Deus Pai também. Então, tudo isto exalta o sentimento de privilégio, de pertencermos. Normalmente, crianças estão educadas a considerar a sua pátria, a que pertence, que seja uma honra pertencer. Bom, seja isto como for, quem dirá a honra de pertencermos ao reino do Filho do seu amor? Mais elevado, impossível. Impossível. Seu Carlos, será que o senhor tem como nos ajudar
a respeito da herança. Ele nos fez idôneos para participar da herança. 1 Pedro 1, nós lemos que essa herança está guardada nos céus. Sim. Então, é nossa, mas não está nas nossas mãos. É isso? Temos o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, a primeira prestação. Será que nós temos como usufruir a nossa herança agora? Será que nós temos como desfrutar da nossa herança ou temos de esperar até alcançar o céu? Acho que depende como nós vamos pensar na herança. Na carta aos Efésios, por exemplo, o crente se encontra nos lugares celestiais. Sem dúvida, faz alguma parte da nossa herança. E conforme o que temos em Efésios, aquilo nós podemos e devemos desfrutar agora. A nossa habitação. Nós moramos no céu e visitamos a terra. Esse é o pensamento. Nós não moramos aqui mais. Todo o nosso interesse é lá. Mas, como o Pai nos fez idôneos, haveria em nós, o nosso ser, na nossa natureza, várias coisas que o Pai teria que trabalhá-las para que nós pudéssemos desfrutar eternamente as bênçãos da semelhança com Cristo e do ambiente celestial e do nosso galardão. Penso assim, mas o Senhor nos ajude mais? Não, eu tinha essa dúvida, mas o Senhor me ajudou. Eu estava pensando em Hebreus capítulo 10. Talvez ajudava. Os hebreus sofreram com gozo a expoliação dos seus bens. Diz o apóstolo, sabendo em vós mesmos que tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. A margem usa a palavra herança. Sim. Sabendo em vós mesmos que tendes nos céus uma herança melhor e permanente. Parece que a compreensão e a apreciação desta herança nos céus influía nas suas vidas e na sua atitude aqui. Sim. Então, em seguida, nós temos o grande tema da palavra da verdade do Evangelho. Temos de versículos 15 a 20, o Filho do seu amor. Quem ele é em relação ao Pai. Ele é a imagem do Pai. É interessante que há várias palavras que descrevem o Filho de Deus. Colossenses, ele é a imagem. Em Hebreus, ele é a expressa imagem. Em Filipenses, ele é a forma de Deus. No Evangelho e na primeira carta de João, ele é o verbo. A carta de João fala em palavra, mas palavra e verbo vêm a ser a mesma coisa. Então, várias maneiras de destacar a sublimidade do Filho de Deus. Quanto a Deus, então, ele é a imagem de Deus. Tudo que Deus é, que o Pai é, ele é também. Mais adiante diz, toda a plenitude nele habitou. Quanto
a criação. Vemos aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o originador. Ele originou toda a criação. Coisas no céu, coisas na terra, coisas visíveis, coisas invisíveis. Autoridades espirituais. Tudo ele criou. E ele tem uma supremacia sobre todos eles. E quanto à igreja, ele é a cabeça do corpo. Então aqui aparece a igreja como o corpo e ele como a cabeça. Aquele que controla, que manda na igreja e que nutre também. Então, ele é a cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. A igreja pertence a uma nova criação, desde que ele ressuscitou dentre os mortos, como o primeiro, o originador da ressurreição para nunca mais morrer. Então, para que em tudo ele tenha a preeminência, que ele seja supremo, o mais alto, o mais elevado em todas as coisas. Então, irmãos, são 6:08. Um comentário até versículo 20. Seu Carlos, eu estava dividindo esses versículos de 15 a 20 em duas partes, e mais revelações da vontade de Deus. 15 a 17, Cristo dentro da vontade de Deus em relação à criação, a primeira criação. Versículos 18 a 20, nós descobrimos a vontade de Deus em Cristo em relação à igreja, que é a nova criação. Cristo em relação à criação. Versículos 15 a 17. 18 a 20, Cristo em relação à igreja. Eu não entendi a primeira que o senhor falou. O senhor falou 3, né? 3 coisas. Duas partes, dividindo em duas partes. Cristo em relação à criação, 15 a 17. Cristo em relação à igreja, 18 a 20. Sim. Sendo a igreja, então, a nova criação, né? Lembra aquele versículo que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A mesma coisa, nova criação é. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Mas o irmão Luiz Antônio tem alguma coisa a dizer? Não, eu só ia mencionar desde o princípio que o senhor começou essa parte. Ele é todos esses versículos aqui, sim, né? Ele antes de todas as coisas, não é medido pelo tempo, e em todos os momentos, seja na eternidade, no tempo ou depois, ele é sempre no presente. Sim. E eu me lembrei então de João capítulo 8, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Sim. Se havia naquela época culto de anjos, não seriam os anjos dele. Aqui ele está acima das coisas invisíveis, dos tronos invisíveis, das dominações invisíveis, dos principados, das potestades. Essas palavras nos falam de uma hierarquia de seres celestiais que se encontram, todos eles dando toda a supremacia
ao Filho de Deus. Então, se houvesse culto de anjos, mais adiante vamos ler, não eram estes anjos. É o seu Criador. É o seu Criador. Seu Carlos, pode ser de utilidade mencionar que o termo primogênito pode se referir ao primeiro a nascer numa família. Mas esta palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem um outro sentido. Isto é, aquele a quem pertence a prioridade. Sim. Então, como se aplica ao Senhor Jesus em relação à criação? É Ele que tem prioridade. Isto é, Ele é o autor. Sim. O Supremo. Não que Ele tenha sido o primeiro a ser criado, porque Ele é aquele que, como acabamos de ouvir, Ele é. O eu sou, sem princípio e sem término. A minha explicação é adequada ou pode acrescentar algo? Foi muito oportuna. Era necessário falar isso aí. Obrigado. Seu Carlos, no versículo 16 nós lemos, porque nele foram criadas todas as coisas. Na última linha do versículo, tudo foi criado por ele e para ele. Então temos nele, no início do versículo, e temos por ele, para ele. Nele, ele é o ambiente da criação de todas as coisas. Por ele, ele é o agente. Para ele, o alvo da criação. Mas eu posso entender um pouco, pelo menos, por ele e para ele. Mas nele foram criadas todas as coisas. Nele. Eu me lembro de Gênesis, capítulo 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que está escrito ali? No princípio, criou Deus. Quem é o princípio? Conforme o versículo 18, Cristo. No princípio, Cristo. Criou Deus os céus e a terra. Não é o meu pensamento. F.F. Bruce escreveu isso. E vale a pena pensar porque tem alimento ali. Eu não saberia lhe dizer nada sobre a Gênesis 1 ligado com isso aí. Mas eu estava pensando que o Evangelho de João diz, nele estava a vida. Então, foi criado nele estava a vida. Não é fácil desenvolver isso aí, né? Esse pensamento. Mas ele é a fonte da vida. Partiu da essência da sua divina pessoa, tudo. E todas as coisas subsistem por ele também, né? Mais quer dizer, a harmonia, esse universo deve a sua harmonia à pessoa de Cristo. Muitos têm estudado um pouco sobre o universo. E seria um caos. Ele é o harmonizador de toda aquilo que os nossos olhos podem enxergar no céu à noite e de muito mais que os nossos olhos não enxergam também, que existe. Que grande mistério, que pessoa. Sei que o tempo está limitado. Eu acho que, além deste universo com suas maravilhas infinitas, nós ainda temos algo que ultrapassa tudo isto quando chegamos a versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz.
Eu acho que esta é a obra mestre de todo o universo, de toda a história, o que ele fez sobre a cruz. Obra-prima é que eu devia ter dito. Obra-prima. Obra-prima, sim. Algum irmão tem mais alguma coisa a dizer? Nosso tempo está esgotando. Não, acho que não vamos mais adiante. Já que seu Tomás falou, nessa obra-prima, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Mas não tem nada aqui das coisas que estão embaixo da terra, como em Filipenses capítulo 2, porque o assunto aqui é diferente. Sim. Temos a reconciliação de todas as coisas, menos as coisas que estão no inferno. Sim. Mas em Filipenses capítulo 2 nós temos a subjugação de todas as coisas, inclusive aquelas coisas no inferno. Sim. A reconciliação do ser humano exige o seu arrependimento. Só daqueles que se arrependerem e forem salvos, né? Valerá o sangue da sua cruz. E através da morte de Cristo e da sua ressurreição, ele há de reconciliar realmente a paz, quer dizer, harmonizar novamente as coisas que Deus criou no princípio, com a finalidade de ser para a sua glória, mas que foram estragadas pela entrada do pecado no mundo. Romanos 8 diz que a criação geme, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Então, a criação geme, mas há de chegar o momento quando aquela pessoa divina que, por meio da sua morte e da sua ressurreição, adquiriu o direito de fazer a paz, harmonizar, fazer voltar para o propósito divino toda a criação. E isso será realizado num dia futuro. Pensando ainda, seu Carlos, na terra e céu, é interessante notar o versículo 16, quando é a criação, céus primeiro, terra depois. Esta é a ordem na criação. Quando lemos da reconciliação, versículo 20, terra primeiro, céus depois. Sim. É interessante notar esta ordem. Na criação, céu, terra. Na reconciliação, terra, céu. Seu Carlos, eu sei que nadamos em águas profundas, mas foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo quanto Deus é, o Filho é. O Filho é Deus, indubitavelmente. E por causa disto, ele, versículo 20, podia fazer paz, esta paz pelo sangue da sua cruz. Somente isto. Não é um grande homem meramente que morreu na cruz. Aquele que possuía, se essa palavra é correta, toda a plenitude divina. Ninguém a menos podia fazer a paz sobre a cruz. Está mais ou menos mais ou menos explicado? Sim, tá bom. Passados, sim. Uma palavrinha sobre versículo 23, porque alguém podia pensar que esta reconciliação podia ser desfeita. Versículo 23. Pode ser também 22. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis,
se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Quer dizer, a certeza de que num dia futuro os crentes serão apresentados perante Ele mesmo, santos, irrepreensíveis e sem culpa. E se permanecer não é uma dúvida, é um modo de expressão, como o apóstolo escreve, se na verdade permanecer, mas ele tem a certeza que a sua exortação, através da sua exortação, eles vão permanecer fundados e firmes na fé. Quase se, como é o caso. Sim. Seu Henrique ia dizer uma coisa. Não, alguém pode pensar que haja alguma dúvida se permanecerdes. E sim, se não permanecerdes, desfaz tudo. Mas a perseverança é a prova da fé genuína. É por isso que eu queria uma explicaçãozinha para tirar a dúvida de alguém que podia ter. Tá, o se não é dúvida aqui nesse versículo. Não coloca em dúvida, apenas salienta que Paulo tem certeza, através do que ele escreveu, eles vão permanecer firmes. Então, muito obrigado.